Boa tarde a todos os telespectadores e amigos de televisão de Cabo Verde. Neste momento não se bem atualiza e dados de Covid-19 no país, dados desta semana, e esses dados que sempre é apresentado para o Diretor Nacional de Saúde, Jorge Barreto, que já está a postos para avançar os novos números de Covid na Cabo Verde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos então fazer a apresentação dos dados que recebemos nas últimas 24 horas, seguido do balanço que habitualmente fazemos também dos últimos 14 dias, para além do balanço da campanha de vacinação contra a Covid-19. Nós tivemos os resultados da análise de 846 amostras que foram analisadas a nível nacional nas últimas 24 horas. A análise dessas amostras permitiu-nos identificar mais 49 casos novos de SARS-CoV-2 em Cabo Verde. Estão distribuídos pelos seguintes concelhos. Praia tem 16 casos, Santa Catarina de Santiago tem 7, Tarrafal de Santiago tem 1, Ribeira Grande em Santo Antão tem 2, Porto Novo tem 2, São Vicente tem 10, Sal 4 e Maio 7. Esses 49 casos novos que tivemos conhecimento hoje correspondem a 5,8% de uma taxa de positividade. Em relação aos casos suspeitos, nós tivemos a notificação de um total de 16, 8 em Santa Catarina de Santiago, 3 em Tarrafal de Santiago, 2 em São Miguel e 3 no Sal. Em termos de altas, nós tivemos mais 109 altas, 41 no Concelho da Praia, 2 altas em São Domingos, 2 em Santa Catarina de Santiago, Tarrafal 3, São Miguel 5, Santa Cruz 7, São Lourenço dos Órgãos 4, Ribeira Grande em Santo Antão 10, Paúl 1, São Vicente 2, Ribeira Brava em São Nicolau 19, Tarrafal São Nicolau 2, Boa Vista 2 e Maio 9. Com esse número de pessoas que teve alta hoje, nós temos agora um acumulado de 35.975 pessoas que já tiveram alta desde o início da Covid-19 aqui em Cabo Verde, o que corresponde a 96,8% de pessoas que já tiveram alta. Em termos de casos ativos, nós temos neste momento 827 pessoas, que corresponde a 2,2% do total de casos de SARS-CoV-2 notificados em Cabo Verde. Neste momento, esse total acumulado de casos de SARS-CoV-2 diagnosticados em Cabo Verde é de 37.157. 73% eram de pessoas que não tinham sintomas ou sintomas muito leves, e 27% eram de pessoas que tinham sintomas mais marcantes. Infelizmente, nós tivemos ontem a notícia de mais um óbito devido à Covid-19 que ocorreu no Concelho de Santa Catarina de Santiago, uma pessoa do sexo feminino, de 69 anos de idade, e que infelizmente ainda não tinha sido vacinada. Nós aproveitamos a ocasião para dar as sentidas condolências à família enlutada, desejando-lhes força e coragem para aguentar o seu momento de dor. Neste momento, nós temos um total acumulado de 331 óbitos devido à Covid-19, o que nos dá uma taxa de letalidade de 0,89%. Em termos das pessoas que se encontram internadas nos hospitais, nós temos
um total de 22 pessoas que estão internadas por causa da Covid-19. Nós temos no Hospital Agostinho Neto 6, de acordo com as informações. Há uma pessoa que está num estado mais crítico, que não foi vacinado. No Hospital Regional de Santa Rita Vieira, nós temos 8 pessoas internadas. Também há referência a uma pessoa grave que não está vacinada. No Hospital Batista de Sousa, em São Vicente, estão 5 pessoas internadas. Há um que precisa um pouco mais de cuidados, que, segundo informações, também não está vacinado. No Hospital de São Francisco de Assis, no Fogo, estão 2 pessoas internadas, sendo que uma dessas pessoas está numa situação mais grave, já tem uma dose de vacina já feita. E em São Nicolau, na Ribeira Brava, está uma pessoa também internada, estável, também já tem a sua primeira dose da vacina feita. Então, neste momento, nós temos, de acordo com as informações, 4 pessoas numa situação grave ou crítica, e dessas 4 pessoas, 3 não estão vacinadas, portanto, 75% não está vacinado contra a Covid-19. Em relação ao total de internados, que é de 22, 14 não estão vacinados, portanto é 63,6%. No Hospital João Moraes, em Santo Antão, e também no Hospital Ramiro Figueira, no Sal, não está ninguém internado por causa da Covid-19. A nossa taxa de ocupação neste momento é de 24%. Vamos passar então a fazer a análise dos últimos 14 dias, começando por dizer que do período de 6 a 19 de setembro foi analisado um total de 15.911 amostras, que nos dá uma média de 1.137 amostras analisadas por dia. Permitiu-nos identificar 1.166 casos novos, que nos dá uma média diária de 83 casos novos e uma taxa de positividade de 7,3%. Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 23 de agosto a 5 de setembro, foi analisado um total de 19.119 amostras, uma média de 1.366 amostras por dia analisadas, permitiu-nos identificar um total de 1.208 casos novos, que nos dá uma média diária de 86 casos e uma taxa de positividade de 6,3%. Bom, por esses valores, por esses indicadores, continuamos a ver que ainda há identificação de casos, os casos ainda são muitos, embora parece-nos haver uma tendência aqui para uma situação estacionária, uma tendência para abrandamento, mas, como temos estado a dizer sempre, essas informações devem ser analisadas com muita cautela, porque a situação pode modificar de um dia para o outro, lembrando que a evolução da epidemia é muito dinâmica. De qualquer forma, temos uma sensação de que há algum abrandamento, vamos ter que fazer o seguimento e ver como é que a evolução da epidemia, como é que ela decorre nos próximos dias. Em termos de taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, depois de algum tempo nós já temos 2 concelhos que apresentam essa taxa inferior a 25 por 100 mil habitantes, que é Mosteiros, esta taxa é de 0, e em Santa Catarina do Fogo, que tem 19 por 100 mil habitantes. Depois nós temos 10 concelhos com a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias entre 25 a 150 por 100 mil habitantes, que são Tarrafal de Santiago, que tem 144, São Domingos, que tem 70, Santa Cruz, que tem 101, Sal, que tem 45, Santa Catarina de Santiago tem 95, Porto Novo tem 48, Paúl 57, Ribeira Grande de Santiago tem 47,
São Filipe, no Fogo, tem 45 e Brava tem 37. Por último, nós temos 10 concelhos que ainda têm uma taxa de incidência acumulada superior a 150 por 100 mil habitantes, que são Praia com 208, Boa Vista com 157 por 100 mil habitantes, São Vicente com 205, Ribeira Grande em Santo Antão com 231, Ribeira Brava em São Nicolau com 2.302, Tarrafal de São Nicolau com 386, São Salvador do Mundo com 478, São Miguel com 470, Maio com 1.368, São Lourenço dos Órgãos com 291 e, a nível nacional, a taxa de incidência acumulada é de 207 nos últimos 14 dias, sendo que nos 14 dias anteriores era de 214. Portanto, o RT neste momento é de 0,97. Como eu disse, parece-nos que há uma tendência para um abrandamento, para uma desaceleração em relação ao ritmo da epidemia, mas ainda temos que tomar essas informações com muita cautela. Como eu disse, em relação a óbitos, temos estado a verificar que houve um aumento relativamente aos meses, pelo menos aos 2 meses anteriores. No mês de agosto nós tínhamos tido 15 óbitos, no mês de setembro já vamos a 18 óbitos, sendo que 12 desses óbitos não estavam vacinados. Nesta semana que passou, ou seja, de 13 a 19 de setembro, nós registramos 9 óbitos, maioria com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, 8 dos óbitos tinham uma idade superior a 60 anos. 5 desses óbitos que aconteceram nesta última semana não estavam vacinados, 2 tinham pelo menos uma dose de vacina e 2 tinham a vacinação completa, sendo que as 2 pessoas que faleceram com a vacinação completa eram pessoas bastante idosas e tinham outros problemas de saúde que provavelmente terão condicionado a evolução desfavorável nestas circunstâncias. A média de idade dos óbitos que aconteceram nesta última semana é de 81 anos. Portanto, ainda nós temos uma predominância de óbitos em pessoas idosas, daí a importância das pessoas idosas que ainda não foram vacinadas. Nós recomendamos vivamente, fortemente, que essas pessoas procurem a vacinação para que possam estar protegidas, melhor protegidas contra a Covid-19. Assim como também as pessoas que têm doenças crónicas, nomeadamente a hipertensão arterial, a diabetes, que nós temos verificado que têm sido pessoas bastante afetadas pela Covid-19 e nos óbitos são essas situações que aparecem com mais frequência. Portanto, nós recomendamos também fortemente que as pessoas que têm hipertensão arterial, diabetes e outras doenças crónicas que procurem a vacinação para que possam ser vacinadas e protegidas da melhor forma contra a Covid-19. Passando então para a campanha de vacinação contra a Covid-19, como sabem, nós já recebemos neste momento um total de 615.050 doses de vacina contra a Covid-19. Neste momento, as vacinas que nós temos disponíveis para aplicação são as vacinas da AstraZeneca e as vacinas da Sinopharm, que têm estado a ser aplicadas sem sobressaltos maiores nas pessoas. O que tem ocorrido são as reações esperadas às vacinas, portanto não temos tido preocupações maiores em relação a esta campanha, pelo menos de acordo com as informações que nós temos disponíveis.
para dizer que, em relação à taxa de cobertura com a primeira dose, já temos 15 concelhos que já ultrapassaram 70% da população adulta estimada com essa primeira dose. Temos 3 concelhos que já têm pelo menos 100% da população adulta estimada com a primeira dose: Paúl, Tarrafal de São Nicolau e Ribeira Grande de Santo Antão. Infelizmente, ainda temos 7 concelhos que têm uma taxa de cobertura da primeira dose inferior a 70%, pelo menos de acordo com as informações disponíveis na plataforma onde fazemos a gestão, o registro dos dados. Esses concelhos são Santa Cruz, que tem 64,5%, Mosteiros, que tem 63,2%, São Miguel, que tem 54,5%, Boa Vista, 53,7%, Picos, São Salvador do Mundo, tem 53,2%, Tarrafal de Santiago tem 50,3% e Santa Catarina de Santiago, que tem 49,6%. Vale lembrar que esta taxa de cobertura está influenciada pelo denominador, que é a população adulta estimada. Como sabem, ainda nós estamos a ter em consideração a projeção demográfica com base no censo de 2010, visto que os dados do censo que foi realizado este ano ainda não estão disponíveis na sua totalidade para nos permitir fazer então a atualização dos indicadores. Portanto, infelizmente, vamos ter que continuar a fazer a análise desses indicadores pelos dados da projeção demográfica feita com base na informação do censo de 2010. Em relação à taxa de cobertura da vacinação completa, nós já temos concelhos que estão com uma boa posição. É o caso de Tarrafal de São Nicolau, que já tem 60,3% dos adultos com a vacinação completa. Ribeira Grande, em Santo Antão, também, 60,3%. Paúl tem 54% da população adulta estimada completamente vacinada e Sal também 54%. Nós temos estado a dizer que, considerando que foi a partir de início de agosto que as pessoas procuraram mais a vacinação contra a Covid-19, é possivelmente a partir deste momento que vamos começar a ter um aumento ainda mais expressivo da taxa de cobertura vacinal completa. Neste momento, a nível nacional, esta taxa é de 30,8%, que já é um resultado bastante satisfatório, mas, como eu disse, vai aumentar ainda mais e a nossa expectativa é que até finais de outubro consigamos ter 70% da população adulta estimada completamente vacinada. Também, em relação à primeira dose, nós esperamos ter até o final deste mês de setembro cerca de 79% da população adulta estimada vacinada já com a primeira dose. Para isso, é preciso que as pessoas adiram à campanha de vacinação, permitindo então atingir essas metas muito mais rapidamente, evitando que o país tenha que fazer um esforço para além daquele que é exigido para podermos vacinar todas as pessoas elegíveis, lembrando que quanto mais tempo as pessoas demorarem para se decidirem ir vacinar, mais tempo temos que colocar recursos disponíveis para manter as condições favoráveis para a aplicação das vacinas. Em termos dos grupos prioritários, como já temos estado a dizer, os profissionais de saúde já, para além daquilo que estava estipulado no plano de vacinação, já temos 4.935 pessoas vacinadas com uma dose, mais de 4.600 pessoas com a vacinação completa. Em relação às pessoas com 60 anos ou mais, nós já temos cerca de 42.000 pessoas vacinadas com uma primeira dose, correspondendo a 84%, 84,2%.
As pessoas com doença crónica temos 52%, lembrando que muitas das pessoas com doenças crónicas estão no grupo das pessoas com 60 anos ou mais de idade. Em relação à polícia, nós já temos 87,3% das pessoas que fazem parte desse grupo vacinadas com uma primeira dose. Em relação aos militares, temos 54%. Bombeiros e proteção civil, cerca de 92%. E professores e pessoal de apoio às escolas, 65,6%. Turismo, temos 42% daquilo que estava previsto no plano de vacinação. 81,9% da população elegível, da população adulta elegível que não está enquadrada nesses grupos prioritários, já foi vacinada com uma primeira dose das vacinas. Neste momento, a nossa taxa de cobertura vacinal a nível nacional com a primeira dose é de 75,5%. Em relação aos jovens com idade entre 18 e 39 anos, já conseguimos vacinar de 28 de junho até ontem 105.452 pessoas, o que corresponde a 48,3% de pessoas vacinadas, jovens vacinados com uma primeira dose. Para terminar a intervenção, gostaríamos de continuar a fazer o apelo para a questão da vacinação. Como eu já disse, quanto mais rapidamente nós vacinarmos todas as pessoas elegíveis, mais rapidamente vamos estar protegidos contra a Covid-19. Lembrando sempre que ainda mesmo vacinados nós podemos ter uma possibilidade de ter Covid-19 ou de sermos infectados por o SARS-CoV-2, mas essa possibilidade ela é bastante reduzida quando nós estamos devidamente vacinados, não é? E lembrando que isto é importante para a imagem do país a nível internacional, mostrando o esforço que o país está a fazer para proteger a sua população e também para criar condições em termos de segurança sanitária no que toca à questão da vacinação, para que a retoma das atividades necessárias para a saúde das pessoas, essa retoma seja feita o quanto antes. E quanto mais nós adiarmos a questão da vacinação, mais vamos adiando a retoma dessas atividades e isso terá implicações na saúde das pessoas. Também gostaríamos de realçar a importância da adoção das medidas de prevenção, a higienização das mãos de forma adequada, a utilização adequada das máscaras e também evitar os ajuntamentos ou as aglomerações que não sejam necessárias. Ainda continuam medidas válidas, porque, como já temos estado a dizer, a vacinação protege, mas não protege totalmente. Por isso, por enquanto, ainda precisamos de continuar a cumprir essas medidas de prevenção para evitar a piora da situação epidemiológica, como nós temos estado a verificar em outros países que retiram as medidas de prevenção, depois voltam a introduzi-las por causa do agravamento da situação e então Cabo Verde entende que enquanto não houver uma melhoria consistente, mantida da situação epidemiológica, essas medidas de prevenção devem continuar a ser cumpridas para evitar esses descontroles. Muito obrigado pela vossa atenção e disponível para as perguntas ou pedidos de esclarecimento. Sr. Diretor, na verdade não consegui reter os números de pessoas dos óbitos que aconteceram nos últimos 2 meses, né? Não, 2 meses não. Eu falei na última semana. Na última semana também falou do mês de setembro. Mês de agosto, que faleceram 15 pessoas e em setembro, até agora, 18 pessoas. Não consegui reter o percentual, qual é o percentual de pessoas falecidas com 2 doses de vacinação? Bom. Sim. Há uma pergunta adicional.
tem a ver com uma senhora que terá morrido, faleceu em Santa Catarina, no interior de Santiago, já tinha tido 2 doses de vacina e os familiares acabam por apontar o dedo ao sistema de saúde, ao mau atendimento que ela teve e falecimento. Eram essas 2 questões. Muito obrigado. Em relação às pessoas que faleceram com a vacinação completa, nós tivemos o conhecimento de 2 durante este mês de setembro. E uma delas, de facto, é essa senhora em Santa Catarina, que já tinha as suas 2 doses de vacina, mas era uma pessoa que parece que desenvolveu manifestações respiratórias, de acordo com as informações do hospital. Mas convém lembrar que a resposta que cada um tem à infecção, mesmo com a vacina, a resposta ela varia. E a pessoa pode ter uma resposta que, infelizmente, não há condições de reverter as complicações e, infelizmente, a pessoa acaba por falecer por causa disso. Nós entendemos que não é difícil você aceitar a morte de um ente querido, mormente nestas circunstâncias. Mas as informações que nós tivemos do hospital e também que eu penso foram avançadas pela direção do hospital, pelo Conselho de Administração, é que a senhora teve o atendimento disponibilizado pela instituição da melhor forma possível. A senhora foi colocada no isolamento, fizeram a avaliação, mas a evolução não foi favorável. E a senhora tinha, de acordo com informações que nos foram disponibilizadas, ela teve manifestações respiratórias e houve complicação a nível de outros órgãos, o que acabou por complicar a sua situação e que terá favorecido então para o desfecho inevitável. Olha, eu não me lembro, mas acho que 57 ou algo, sim, por aí. Não me lembro não, com certeza, mas era mais ou menos nessa faixa. Mas, repare, mesmo dos óbitos que nós já tivemos, dos 18 óbitos, só 2 pessoas tinham a vacinação completa. Não é? O resto, infelizmente, ainda não tinha sido vacinado ou então tinha apenas uma dose de vacina. E esta senhora foi a única que no meio dos 18 óbitos tinha uma idade inferior a 60 anos. O resto era tudo pessoas de mais idade, muito mais idade. E, portanto, foi um infortúnio. E mais uma razão para nós não confiarmos totalmente na vacinação, que é o que nós temos estado a dizer. Confiar totalmente na vacinação significa dizer que eu estou vacinado completamente, mas eu tenho que tomar cuidado ainda, porque a vacina não protege totalmente da doença. Por isso, as pessoas devem ficar atentas, devem entender que a vacinação é importantíssima, sim. A vacinação tem estado a demonstrar que faz diferença, mas nós não podemos deixar tudo por conta da vacinação, ou seja, descurar das medidas de prevenção porque eu já estou vacinado. Não é por aí. O que nós temos estado a dizer sempre é que, mesmo vacinadas, as pessoas devem continuar a cumprir as medidas de prevenção. Todas as pessoas. Não é? E, infelizmente, há uma ou outra pessoa que, mesmo vacinada, vai completamente, com as 2 doses, vai acabar por falecer por complicações devido à resposta que cada um tem a esta doença. Um exemplo que eu lhe posso dar, que é de uma pessoa muito conhecida que faleceu recentemente, é o ator brasileiro que tinha sido vacinado completamente, o Tarcísio Meira, e, entretanto, acabou por falecer por causa das complicações e da resposta do seu organismo à doença. Mesmo assim, estava vacinado completamente, não é? Então, ainda a nossa prioridade é vacinar completamente as pessoas, todas as pessoas elegíveis, porque com isso você aumenta o número de pessoas que têm alguma proteção, não é? Agora,
quando tivermos essa meta alcançada de todas as pessoas elegíveis vacinadas, teremos que fazer uma análise do impacto dessa vacinação na evolução da Covid-19 e ver se realmente se justifica. Pode ser que não venha a justificar, não sabemos ainda. Mas pode ser também que, fazendo as análises, nós entendamos que, de facto, para determinados grupos, uma terceira dose pode fazer sentido, mas ainda não colocamos essa hipótese porque ainda não conseguimos vacinar todas as pessoas elegíveis completamente para podermos ter, então, informação suficiente para ver qual é o impacto e se realmente se justifica. Repare que nós estamos aqui a falar da vacinação, sim senhor, da melhoria da situação epidemiológica, mas nós não podemos esquecer que a Covid, SARS-CoV-2 não vai desaparecer de uma hora para outra, não é? Assim como outros vírus que já foram causa de epidemias e de pandemias, não desapareceram por completo. Houve uma redução considerável da sua circulação, mas ainda, hora ou outra, há casos provocados por esses vírus e que podem levar à morte de uma ou outra pessoa e teremos que conviver com isso. Não é? Claro está que, possivelmente, num futuro próximo, o SARS-CoV-2 possa se tornar um vírus que convive, digamos assim, de uma forma mais pacífica com as pessoas, porque as pessoas vão ganhando alguma imunidade. É facto que também há as variantes, às quais nós temos que estar atentos, mas possivelmente vamos ter uma situação no futuro de convivência com o SARS-CoV-2 de uma forma mais pacífica, digamos assim, entre aspas, e vamos continuar a ter pessoas com infecção por SARS-CoV-2, poderemos ter óbitos por SARS-CoV-2, mas não é com esta magnitude que estamos a ter neste momento. Dr. Jorge Barreto, boa tarde. Completamos a primeira semana do início do novo ano letivo. Eu gostava de perguntar-lhe se as autoridades de saúde têm acompanhado o processo, que balanço é que se faz, porque temos informações que noutras paragens houve início de aulas em escolas privadas que depois foram fechadas devido ao aumento de casos da Covid-19. Aqui no país, já uma semana de aulas, qual é o balanço que se faz? Como é que tem sido a fiscalização? A primeira pergunta. Bom, em relação a isso, como disse, há apenas uma semana que as aulas começaram, não tivemos ainda nenhuma notificação do Ministério da Educação, através da Direção Nacional de Educação, fazendo referência a alguma situação diferente ou anormal e de risco. Nós estamos, como temos estado a dizer, estamos em constante articulação, estamos a aguardar a informação mais concreta em relação ao número de professores que foram vacinados e ao número de pessoas que fazem parte da comunidade escolar, ou seja, que dão apoio às escolas também que foram vacinados, tendo em conta que há uma semana que as aulas começaram, e ainda estamos a acompanhar a situação, mas não tivemos ainda nenhuma notificação de algo muito anormal que justificasse, por exemplo, o fechamento de alguma escola ou a suspensão de aulas por algum período. Pelo menos por enquanto ainda não. O senhor tem batido sempre nessa técnica que se tem que continuar a cumprir com as normas, todas as medidas sanitárias. A questão do distanciamento social, nota-se que há um grande relaxamento, inclusive nos transportes públicos. Posso até dizer, hoje apanhei um transporte IAS São Filipe para a praia, nem o condutor nem o ajudante tinham máscaras. Nota-se isso com muita frequência, as praias aos fins de semana empenhadas de gente, e hoje com a greve dos transportes públicos aqui na cidade da Praia, essa situação também
com muito aglomerado de pessoas. O doutor tem dito que não cabe ao Ministério da Saúde fiscalizar, mas quem tem a responsabilidade sanitária é o Ministério da Saúde. Pergunto-lhe se tem trabalhado, se tem continuado a insistir junto desses parceiros, dessas outras entidades, no sentido de se fazer cumprir essas normas, porque o que é evidente, doutor, há um relaxamento total nesta matéria. Sim, de facto, há um trabalho árduo que tem estado a ser feito pelas instituições que intervêm nesta matéria e o Ministério da Saúde mantém sempre a sua posição de sensibilização e de relembrar à população e também, juntamente das instituições, da importância da fiscalização, do cumprimento das medidas. Nós temos estado a dizer que não há condições para fazer a fiscalização de cada pessoa 24 sobre 24 horas. Cada um tem que ter a sua consciência. As pessoas devem parar e pensar, se vão a uma praia, a praia está cheia, apinhada, se calhar não é boa ideia, vai se expor a uma situação de risco. É melhor então procurar uma outra praia ou uma outra atividade de lazer para evitar se expor tanto à infecção pelo SARS-CoV-2. Falando disso também, lembro das festas, não é? Infelizmente ainda a situação não permite estarmos em muitas festas, então os jovens têm que ter um pouco mais de paciência. Nós entendemos que os jovens estão cansados, todos nós estamos cansados, queremos alguma atividade lúdica ou de lazer para ajudar a passar o tempo e a minimizar essas consequências negativas da Covid-19, mas infelizmente as festas são ambientes propícios para a transmissão, para a propagação do vírus. Então, se calhar não é boa ideia estarmos a frequentar festas, a não ser que sejam festas que cumpram realmente com aquilo que está estipulado nas resoluções, sejam festas que permitam ter algum distanciamento, onde as pessoas não ficam apinhadas, onde as pessoas usam máscara, de forma que nós tenhamos um impacto mínimo possível dessas festas na evolução da situação epidemiológica. Portanto, ainda é a questão da sensibilização, as pessoas têm que ter consciência da sua responsabilidade, assim como as instituições também do seu papel, para que consigamos ir contornando esta situação da Covid-19 em Cabo Verde. Obrigado. Obrigada.